Ninguém morria em Cairon. Ninguém nascia. O tempo não avançava apenas. Existia. Congelado, silencioso. Por milênios, a cidade pairou no limite, entre a matéria e o impossível. Um fragmento flutuante na escuridão do cosmos, escondido de todas as rotas estelares. Para quem ousava se aproximar, Cairon era um buraco cego no radar, como se o próprio universo a negasse. Mas ela estava lá, imóvel, intocada. E seu maior segredo era o tempo. Alguns chamavam de refúgio, outros prisão. Mas todos que cruzaram seu limiar entenderam, tarde demais, que não havia retorno. Não porque não podiam sair, mas porque o tempo simplesmente não deixava. As torres de Cairon tocavam um céu parado, onde as estrelas nunca mudavam de lugar. O sol, ou aquilo que restava dele, pairava sempre no mesmo ângulo, derramando uma luz dourada e eterna sobre as ruas de cristal e metal oxidado. Os ventos não sopravam, as sombras não se moviam, nem o coração dos vivos parecia bater com propósito. Ali, o tempo havia sido domado, domesticado, trancado. A população caminhava em ciclos perfeitos, reproduzindo rotinas que não faziam mais sentido. Artistas pintavam as mesmas telas. Cientistas realizavam os mesmos testes. Famílias celebravam aniversários sem envelhecer um só segundo. Era uma eternidade embalsamada em monotonia. Eles sabiam, no fundo. Todos sabiam, mas preferiam não dizer. A consciência da prisão era o único risco que ainda restava em centros de meditação. Profunda os templos estáticos, os mais antigos se reuniam para silenciar qualquer lembrança do passado ou do futuro. Era assim que resistiam ao impulso de mudança. Negando a própria ideia de antes e depois, os conselheiros de âncoras, figuras vestidas com mantos de fibras temporais, patrulhavam os fluxos mentais da cidade em busca de espasmos, eventos raros onde alguém sonhava com o tempo. Esses sonhos eram perigosos. Eles significavam rachaduras, sintomas de um mal maior. E foi em um desses espasmos que algo aconteceu, uma breve oscilação no céu, quase imperceptível, como se uma estrela tivesse piscado. Ninguém percebeu, exceto um garoto chamado Nevir, que olhou para cima e sussurrou. Aquilo se mexeu no mesmo instante, a temperatura caiu 1 grau, e a primeira rachadura surgiu no relógio central. Ele não deveria ter chegado ali. Cidade era protegida por um campo temporal refratado. Um escudo que desviava rotas, confundia sensores e apagava a ideia de Cairon da mente de qualquer viajante. Mas ainda assim, ele chegou. A nave era velha, orgânica, parecia mais viva do que construída. Ela atravessou o vazio como se seguisse um instinto ou um chamado. Quando tocou a plataforma de recepção, os guardiões da imobilidade já aguardavam Els Nausivan. Armas não precisavam. Qualquer intruso, uma vez dentro dos limites de Cairon, ficava preso ao presente eterno, desconectado de seu passado, incapaz de projetar futuro. Um náufrago sem rumo, mas este homem não se curvou ao tempo estático. Seu nome era Elion Vorne, humano, segundo seus próprios registros. Embora o exame temporal não tenha conseguido determinar sua origem com precisão, ele trazia consigo apenas uma bolsa desgastada. O fragmento não era grande, não emitia luz nem som. Mas a cidade sentiu sua presença como se o próprio chão tivesse engasgado. Um eco percorreu os mecanismos ocultos de Cairon. As fontes cristalinas vibraram em silêncio. E, pela primeira vez, em eras, o relógio central atrasou 1 segundo. Elion não percebeu de imediato. Mas Cairon percebeu. O fragmento pulsava com algo antigo, denso, quase vivo. Os conselheiros de âncoras reuniram-se às pressas. Os cálculos temporais estavam errados, todos eles. Aquilo que Elion carregava não era apenas tecnologia temporal, era um pedaço da própria consciência do tempo. Um caco esquecido do que havia sido selado há milênios, partido da mesma entidade que a cidade havia jurado aprisionar, e ao tocá-lo, Elion se tornou mais do que um forasteiro, se tornou a variável, a rachadura, a possibilidade. E no âmago de Cairon, onde Kron ainda dormia, um olho se abriu. Começou com pequenos desvios, quase imperceptíveis, um reflexo que surgia onde não havia luz. Um som antigo ecoando nos corredores, um som que nenhum habitante sabia nomear, mas que parecia familiar, flores que se abriam e fechavam, quando nunca floresceram antes. Os cronocristais instalados nos vértices de Cairon, que há milênios emitiam pulsos de estabilidade temporal, começaram a falhar. Não quebravam, não gritavam, apenas hesitavam. Foi assim que os primeiros espasmos começaram a se espalhar. Habitants Q. Pour-ins lembravam nomes que nunca tiveram. Vozes que vinham de dentro, falando de vidas que não viveram. Uma mulher chamada Isara relatou ter visto o rosto do próprio filho, embora nunca tivesse tido um.
Um artesão, em transe, desenhou mapas de estrelas que ainda não haviam nascido. As fendas temporais não eram visíveis. Eram como rachaduras no espelho da percepção. Interferências no agora. O conselho de Caíron reagiu com silêncio como sempre. Mas os guardiões da imobilidade começaram a vigiar Elion mais de perto. Eles não o culparam ainda, mas o fragmento que ele carregava parecia sintonizar a cidade com algo que ela passara eras tentando esquecer. Elion, por sua vez, sentia tudo dentro de si. Memórias que não eram suas, imagens, guerras em outros ciclos, uma prisão de cristal em torno de um ser feito de tempo puro, e uma frase que se repetia como um eco. Você é o segundo portador. Lyra, uma jovem habitante de Caíron que parecia menos afetada pela estagnação, foi a primeira a acreditar nele. Ela vira os olhos de Elian mudarem de cor ao tocar o fragmento. E em sonhos, ela o via, em outras versões de si mesmo. Foi com ela que Elian partiu rumo às margens da cidade aos limites proibidos, onde as ruínas do fluxo repousavam enterradas sob o tempo selado. Mas atrás deles, o tempo já caminhava. E cada segundo que passava agora tinha peso. O salão do conselho era um lugar onde o tempo já havia desistido de fluir. Ali, os 7 conselheiros de âncoras permaneciam petrificados em posturas eternas, rostos sem expressão, envoltos por mantos que pareciam tecidos com a própria noite. Seus corpos não respiravam, seus olhos não piscavam, eles apenas estavam... Sempre estiveram. Mas naquele dia, algo mudou. Quando Elion atravessou as portas da câmara escoltado por 3 guardiões da imobilidade e observado à distância por Lyra, o salão tremeu sutilmente, como se a estrutura, mesmo sem linguagem, pudesse sentir medo. O fragmento de crono pulsava dentro da sacola em seu peito, e com cada pulsação as paredes de obsidiana líquida reagiam, emitindo ecos que não se dissipavam. Eles se acumulavam, como memórias presas esperando por vazão. O mais antigo dos conselheiros, conhecido como Ornivalis, moveu os olhos pela primeira vez em séculos. Foi um movimento mínimo, mas em Caíron era o equivalente a um terremoto. Você, a voz sem som, ressoando diretamente dentro da mente de Elion. É um erro. O julgamento não foi anunciado. Ele já estava condenado. Segundo o conselho, o fragmento deveria ter sido destruído no grande selamento, quando Kron, a entidade temporal, foi dividido e aprisionado. Elian, ao portá-lo, havia reaberto uma ferida que o universo inteiro tentara. E o simples fato de estar ali, fora das coordenadas temporais permitidas, era considerado uma heresia cósmica. Mas Elion não se intimidou. Não sou o erro, disse. O erro foi esquecer o tempo. Fingir que ele não existe. Que o Elne pensa. Silêncio. Os conselheiros se entreolharam lentamente, como se cada gesto fosse atravessar séculos. Um deles murmurou: o tempo não pensa, ele corrige. Mas Elian sabia. Ele sentia o fragmento dentro de si como um organismo vivo. E o que pulsava ali não era simples energia, era consciência. Antes que os guardiões pudessem detê-lo, ele ergueu o fragmento diante da câmara. Por um instante, tudo parou, inclusive o tempo dentro da cidade. E então, pela primeira vez desde a criação de Caíron, o conselho imóvel piscou. O fragmento de crono não era apenas uma chave, era um lembrete. Quando Elion o ergueu diante do conselho, não apenas ativou um artefato, despertou memórias universais adormecidas. E essas memórias vieram com violência, silenciosa. A cidade de Caíron, construída para ser intocável, começou a lembrar nos templos estáticos. Monges entraram em colapso vendo milênios que nunca viveram. Nas ruas, crianças falavam línguas esquecidas por galáxias inteiras. Um velho alfaiate desabou aos prantos, chamando por uma esposa que nunca existiu, ou que talvez tivesse existido em um tempo antes do tempo, o tempo subjetivo. Aquilo que todos fingiam não sentir estava se infiltrando em cada mente, não como uma força violenta, mas como um eco. Elian, por sua vez, sentiu-se diluído dentro dele. O fragmento não apenas vibrava, cantava. Visões o invadiram com intensidade desumana. Ele viu a fundação de Caíron não como cidade, mas como prisão. Milhers the Seers, em pânico, correndo de algo que o tempo em si havia criado. Kron, a entidade que crescia a cada segundo percebido. E então, o selamento. 7 civilizações unidas por medo dividiram a consciência do tempo em fragmentos, cada um selado em um ponto do universo. Caíron foi construída sobre o mais perigoso deles, o núcleo da vontade temporal. O objetivo não era proteger o tempo, era impedi-lo de agir. Eles não entenderam, murmurou Eleon ofegante. O tempo só queria evoluir. Mas o que é evolução senão mudança? Lyra, observando tudo, também começou a lembrar.
de vidas que talvez nunca foram dela, de um ciclo onde ela e Elian já haviam feito essa jornada e falhado. Mas desta vez, o fragmento não estava incompleto. Desta vez, ele escolheu. Chiron sangrava. Memórias. E Crumb, em algum lugar entre os segundos reativados, acordava. Eles partiram ao entardecer eterno embora, em Chiron. O conceito do entardecer fosse apenas uma lembrança emprestada de mundos distantes. O céu, como sempre, permanecia imóvel. Mas no chão, o tempo já deixava rastros. Elion e Lyra seguiram rumo ao setor esquecido da cidade e à zona silenciada, onde as próprias leis temporais haviam sido apagadas. Era lá que as antigas instalações das ruínas do fluxo jaziam enterradas sob concreto cronolítico material, capaz de repelir o tempo como um escudo vivo. Poucos se lembravam do que havia sido construído ali, menos ainda ousavam se aproximar, mas o fragmento de Crono não hesitava, pulsava, chamava. Ao atravessarem os portões enferrujados e distorcidos, que pareciam vibrar em frequências sobrepostas, perceberam que o tempo não estava apenas voltando, ele estava se reorganizando. As ruínas eram um labirinto de corredores espiralados, onde os próprios passos ecoavam em direções contrárias. Luzes que ainda não haviam sido acesas tremeluziam ao fundo, e em algumas salas, versões passadas de Elion e Lyra pisavam sobre poeira antiga, como sombras tentando lembrar quem foram. Eles chegaram ao núcleo, uma esfera suspensa por fios de energia cronológica, o cofre de fluxo, ali dentro. O registro original do selamento. Não um vídeo nem um texto, mas uma emoção cristalizada. O pânico puro de civilizações que tentaram trancar uma força que não compreendiam. Elian tocou o núcleo e viu. Crumb não era um inimigo, sussurrou ele com os olhos cheios de luzes que dançavam para trás. Ele era um reflexo. Ela mostrava o que viríamos a ser. Lyra caiu de joelhos dentro dela. Uma nova linha temporal se abriu, mostrando o colapso de Chiron e a chance de reconstruí-la lá como uma ponte, não uma prisão. O cofre tremeu, as barreiras vibraram, e então, do próprio chão, surgiu uma silhueta. Alta, fluida, sem rosto, sem forma fixa. Elion perguntou, com a voz presa entre eras. Mas a entidade não respondeu, ela apenas apontou para o fragmento e para Elian, como quem diz, agora, você é o fluxo. A forma diante deles não se movia, mas o tempo ao redor dela vibrava. Crumb não falava com palavras. Falava com instantes, com memórias roubadas de futuros possíveis, com arrependimentos que ainda não haviam acontecido. Elian sentiu-se dividido, em milhares de versões de si mesmo, soldados, traidores, heróis, desertores, todos convivendo em um só corpo, cada escolha que ainda não fizera, cada caminho que nunca trilhou, agora dançava diante dele, como se o universo inteiro estivesse à espera de sua decisão. E então Crumb mostrou, não uma visão, mas uma sentença. Se o fragmento fosse devolvido ao núcleo, Chiron voltaria a estagnar. O tempo seria trancado mais uma vez. A galáxia seguiria sem lembrar o que perdeu. Mas se ele aceitasse o que havia se tornado, o portador da vontade temporal, o selamento se romperia, e Crumb voltaria não como entidade, mas como força viva, consciente, como um agente de transformação, em todo o tecido da realidade. É isso que você quer? Murmurou Lyra, tentando manter sua mente coesa em meio ao colapso de percepções. Elion não respondeu. Ele não podia, porque dentro dele, o tempo começava a querer também. O fragmento queimava, não com dor, mas com propósito. E cada batida de seu coração parecia abrir uma nova linha do tempo ao redor. Pela primeira vez, ele compreendeu. Crumb não queria destruir o universo. Queria libertá-lo das suas repetições. Os ciclos, as guerras, as prisões, políticas e mentais de civilizações inteiras. A imobilidade era o verdadeiro inimigo, e ele, Elion, havia se tornado a única variável com livre-arbítrio suficiente para quebrar o laço ao redor deles. As ruínas do fluxo começaram a se reconfigurar. O labirinto se dobrava, como se reconhecesse um novo centro gravitacional. E Crumb, com um último gesto sutil, desfez-se em partículas de luz, fundindo-se de vez com um fragmento. E com Elian, agora, ele não era apenas o portador. Ele era o condutor do tempo. E Chiron jamais seria a mesma. Eles foram os primeiros a sentir. Os guardiões da imobilidade, programados para vigiar desvios temporais, sentiram quando o fluxo deixou de ser uma linha e se tornou um mar revolto. Eles não compreendiam o que Elion havia feito, mas sabiam o que significava ruptura. As ordens eram claras desde a fundação de Chiron.
O tempo não deve ser sentido. O tempo não deve ser invocado. O tempo deve ser selado. E agora o portador do fragmento andava entre eles não como um intruso, mas como um novo centro da cidade. As estradas se dobravam ao seu redor. Os relógios quebrados começavam a contar. E em seus olhos, o reflexo de algo que não estava mais contido. Os guardiões se dividiram. Uma parte, os mais antigos, chamados de estáveis, desejava reverter o fluxo, destruir o portador e selar novamente o fragmento. Outros, os despertos, começaram a lembrar, sim, lembrar, de quando foram humanos. Antes de se fundirem ao protocolo temporal, eles viam em Elion não um inimigo, mas uma chance de retornar à consciência ao tempo sentido, à escolha. A rebelião começou sem som. Um guardião hesitou diante de Alion e não atacou. Em vez disso, abaixou a cabeça e, pela primeira vez em eras, chorou. Lyra assistia tudo tentando manter a linha entre fé e medo. Ela via a cidade se reconfigurando sozinha, os prédios crescendo como raízes. Os céus oscilando entre passado e futuro. As pessoas se lembrando de coisas que nunca viveram. Cidade não era mais uma prisão. Chiron havia se tornado um organismo temporal. Ielia, o seu batimento, mas nem todos aceitariam isso. Os estáveis ativaram o protocolo de reversão absoluta. Um algoritmo capaz de congelar novamente a cidade inteira, mesmo que à custa de suas consciências. Era tudo ou nada. Elian teria que decidir se fugiria, ou enfrentaria o próprio dogma que mantinha o tempo cativo há milênios. Mas dentro dele, a resposta já se formava. Porque o tempo, agora desperto, não obedecia mais comandos. Chiron sempre foi uma ilusão. Uma estrutura construída não com pedra, mas com negação. Negação do tempo, negação da mudança, negação do fluxo natural da existência. Mas agora, o tempo voltava, e não havia mais contenção possível. Quando os estáveis ativaram o protocolo de reversão absoluta, o núcleo da cidade reagiu como um coração sendo traído. O solo trêmeu. As torres curvas da cidade começaram a desintegrar-se. Mas em ecos de versões anteriores da própria Chiron, sobrepondo-se como lembranças reprimidas de uma mente fragmentada. Os céus perderam a cor. Os sons se tornaram reversos. Pessoas flutuavam entre realidades, com si mesmas mais velhas, mais jovens, em vidas que nunca viveram, mas que poderiam ter vivido. O tempo se libertava. E Elion era o epicentro. Lyra tentou alcançar o conselho, mas os membros já não estavam mais lá. Suas essências haviam sido absorvidas pela própria cidade. Agora, Chiron falava por si mesma, com vozes sobrepostas de eras esquecidas. O ciclo termina. O ciclo começa, nós somos o ciclo. No centro do caos, Elion permaneceu de pé. O fragmento, agora fundido ao seu corpo, expandia-se como um campo gravitacional de memória viva. Ele não lutava, não resistia, apenas sentia. E ao sentir, guiava. Os despertos antigos guardiões se reuniram ao seu redor. Já não eram máquinas. Eram híbridos conscientes, livres da doutrina da imobilidade. E juntos, formaram um círculo diante do núcleo vibrante da cidade, onde o tempo ainda era instável, mas fértil. Era ali que o novo ciclo começaria. Não mais um mundo isolado do tempo, mas um mundo em harmonia com ele, mutável, imperfeito, vivo. E Chiron, diante da própria ruína, sussurrou uma última frase antes de se reconstruir. Obrigada por lembrar o que éramos destinados a esquecer. A cidade não explodiu, não colapsou, ela renasceu. Chiron, antes símbolo de estagnação, tornou-se algo novo, uma entidade viva, em constante reinvenção. Seus prédios agora pulsavam com batidas temporais, seus rios fluíam em direções distintas, alguns para o passado, outros para futuros ainda não sonhados. Ali o tempo deixara de ser linear e tornara-se orgânico. Ali, o portador já não era apenas um homem. Seu corpo havia se tornado um condutor, não de energia, mas de intenção universal. A vontade de Crono corria por seus ossos, mas era filtrada por algo ainda mais raro. O livre-arbítrio. Ele podia escolher, ou escolher. Ensinava ao universo a lembrar que mudança não é erro, é essência. Lyra permaneceu ao seu lado, não como seguidora, mas como espelho, pois foi nela que Elian viu o que o tempo mais precisava. Empatia. Nos confins do cosmos, outras civilizações começaram a perceber. Cristais que estavam apagados há eras reacenderam. Ritmos celestiais se alteraram. Planetas esquecidos receberam ecos de algo novo. Um batimento que não vinha de um corpo, mas de uma decisão. O nome do Elion não foi gravado em pedra, não virou monumento,
mas seu legado se espalhou como um sussurro gravitacional por sistemas inteiros. Toda a raça que um dia tentou aprisionar o tempo aprenderia uma verdade inevitável. Tempo não pode ser vencido, mas pode ser libertado. E no coração de Chiron, onde tudo começou, ainda se ouve entre pulsações e silêncios uma única frase, que ecoa além do que qualquer era pode alcançar. Você é o fluxo.